A paz do Senhor Jesus. Amém. 63 anos, uma noite de festa, a qual Deus nos deu o privilégio de sentarmos à mesa e para engrandecer o santo nome dEle. Amplia nesta noite. Solta, meu querido, número 6. Aleluia. Amplia para resgatar vidas. Amplia para buscar os perdidos. Amplia para dar mais amor. Amplia para buscar os miseráveis e dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia. Amplia nesta noite. Vejo tantas pessoas sofrendo e até mesmo morrendo sem ter salvação. Vejo tantas pessoas chorando por não ter liberdade, vivem na escravidão. Eu também fui escravo dos vícios, vivi acorrentado pelo fio tentador, mas agora encontrei liberdade, tenho felicidade, Cristo me libertou. Como as aves que passam voando, revelando que livre estão. Como o mar, com suas ondas tão livres que vêm e se vão. Como a folha que o vento transporta, como a lua tão livre no além, como o sol a brilhar no infinito, sou livre também. Um dia esse amor nos alcançou, Ele estendeu a mão para mim e para ti e disse: chega de sofrer, você agora é meu. Aos milhões que aí vive sofrendo, há um Deus que vos ama e vos quer libertar. Toda dor que existe na alma, todo mal que te oprime, Ele quer libertar. Eu também só vivia sofrendo, só vivia chorando neste vale de dor, mas agora encontrei liberdade, tenho felicidade, Cristo te libertou. Pois que passam voando, revelando que livre estão. Como o mar, com suas ondas tão livres que vem, que vem, que vem e se vão. Tão seca e bem seca, que o vento transporta, como a lua tão livre no além. Eu e você agora, como um sol a brilhar no infinito, sou livre, sou livre.
completavam 3 anos, e passávamos naquela ocasião uma dificuldade muito grande. E cheguei ao pastor Timóteo, conversei com ele, me coloquei à sua disposição. E ele disse: no momento, não temos nenhum lugar para que você possa ser enviado, mas vamos orar ao Senhor. Continuamos o trabalho. Aqui estão vários irmãos que acompanharam-nos a nossa vida. No dia 29 de junho, estive pela manhã na escola bíblica dominical. Naquela ocasião, trabalhava como taxista. Chegando em casa às 16 horas para retornar à congregação, que os nossos cultos lá em Petrópolis são aos domingos às 18. Às 20 horas, tinha um recado do pastor que comparecesse ao seu gabinete às 17 horas. Falei com a minha esposa: alguma coisa está acontecendo na congregação. Para ser chamado no gabinete, a coisa é séria, viu? Este homem de Deus tem um coração sem tamanho, mas quando ele quer falar sério, a gente já entra tremendo na porta do seu gabinete. Chegando lá, o porteiro disse: o pastor já está lhes aguardando. Entramos e ele começou a discorrer uma grande história. Ele deu uma volta quase que no Brasil inteiro. E estava já se aproximando 18 horas para irmos para a congregação. E até então, não estávamos entendendo nada. Foi quando ele disse: amanhã, dia 30, segunda-feira, às 4 horas da tarde, nós estamos saindo para o Carmo. Você vai assumir a igreja lá. Nos despediu, fomos à congregação. Aqui temos testemunha. Já cheguei lá um pouco desequilibrado, irmão chorando, porque Deus já tinha falado com alguém. Quando falei com a família, com os filhos, quando cheguei em casa, aí é que a coisa ficou difícil, né? Na segunda-feira, dia 30, o motorista está ali, ó. Passamos por São José do Vale do Rio Preto. Chegamos aqui num momento tão diferente como este aqui hoje. De apreensão, de expectativa, de ansiedade. Uma dificuldade grande. Primeiro fomos ali, àquela sala, não houve acordo. E eu que já conheço o pastor Timóteo há 25 anos, quase 26, que convivo com ele. Quando ele chegou em Petrópolis, me encontrou lá em Silva Jardim. Ele foi convidado pelo coordenador de evangelismo para pregar lá na igreja Assembleia de Deus em Silva Jardim. E me viu assentado na plataforma do púlpito. Naquela semana ele podou as minhas asas. Me colocou na congregação da Floresta para auxiliar o saudoso presbítero Silvio. Não me deixou mais a voar. Glória a Deus por isso. Chegamos aqui. O pastor tomou a decisão que tinha que tomar. No dia 28 de julho, o mesmo Maurício chegou com os nossos apetrechos no caminhão da igreja. Moramos 1 ano e 6 meses na casa daquele servo de Deus, presbítero Enéas, que havia se mudado para Nova Friburgo e hoje retorna ao Carmo, está no seu lugar. E no dia 1º de setembro, o pastor retorna com
a mesma equipe e nos deu posse como diretor administrativo. 10 anos se passaram. Hoje eu louvo a Deus por estar aqui ladeado de amigos, irmãos que nos acompanham. É bem verdade que nem Jesus a todos agradou. E sei muito bem que conforme foi com a saída do povo de Israel do Egito, levaram consigo uma mistura de gente. Por isso Israel passou por aquela situação toda, os filhos de Israel. E ainda hoje tem saudosista aqui. Mas eu louvo a Deus. Até aqui tem nos guardado o Senhor. Não faltaram lutas. Não faltaram dificuldades. A filha formada já começa a dar aula nesta semana, se formou em dezembro e já foi chamada pela faculdade, pelos diretores, já é uma professora contratada. O filho com 2 faculdades está aqui. Isso tudo eu tributo a Deus. E por que não dizer a este homem de Deus, que aqui está, pastor da igreja, pastor presidente da Confradez, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado, no Rio de Janeiro, vice-presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A quem eu devo todo o meu respeito, o meu carinho. Ele não é simplesmente o meu pastor, ele é o meu pai. E se eu estou aqui, depois do Senhor, foi ele. E estes servos de Deus que sempre nos acompanharam, que aqui estão, e aqui nesta cidade, tenho adquirido amigos. E esta igreja hoje, ela tem um nome, a qual o Senhor tem sido louvado e honrado. Eu convido a igreja para estar de pé. E quero passar a palavra, a direção do trabalho ao pastor da igreja, que vai ministrar a palavra. E depois ele tem um ofício aqui a realizar. Eu gostaria que a igreja do Senhor, que aqui congrega conosco, que recebem as orientações espirituais, diga comigo, pastor Timóteo. Muito obrigado. Ainda que o pastor Antônio tem sido muito duro, mas temos recebido a palavra de Deus. Queremos agradecer ao Senhor. E a partir deste momento, ouvir através da sua instrumentalidade o que o Senhor tem para os nossos corações. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Podem tomar assento, meus amados irmãos. É para mim uma alegria incontida estar convosco nesta noite de tantos motivos para ações de graças, que ministrar diante de tantos acontecimentos que são dignos de serem comemorados na presença do Senhor com ações de graças por sua bondade, por sua misericórdia. Na verdade, nós poderíamos ficar o tempo todo aqui dando glórias ao Senhor, porque Ele merece. E eu creio que cada um veio aqui para isto, não é? Não veio para ouvir os bonitos louvores que já foram entoados, lindos louvores, espirituais louvores, bonitas saudações que, sinceramente, presbítero, verdadeiras mensagens. Curtas saudações, mas mensagens. Vocês consideram que foram mensagens de Deus para os seus corações? Em tempo recorde,
Todos esses obreiros trouxeram a sua palavra de saudação, William. Você chegou, todo mundo já tinha falado. E bonito culto comemorativo que estamos oferecendo ao Senhor. E temos ainda esses minutos para cultuarmos ao Senhor, porque amanhã, tem mais amanhã e depois, ou só amanhã, pastor Antônio? Amanhã é segunda-feira. Eu só vou poder estar convosco agora. Mas com muita alegria e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito aqui nesta igreja, nesta cidade, se utilizando deste instrumento que Ele confiou à sua direção, ao servo de Deus, pastor Antônio Cariús, durante estes 10 anos. Esta primeira década de atividades deste servo de Deus, aqui no Carmo, ele já historiou como as coisas transcorreram, como foi o encaminhamento de tudo para que ele chegasse aqui. Não vamos historiar os motivos que ensejaram a vinda do pastor Antônio Cariús para aqui, nem porque me fiz pastor presidente deste ministério, porque não vale a pena historiar. Mas na ocasião eu era o presidente do Conselho Serrano da nossa convenção e fui solicitado a interferir ou intervir aqui na igreja, e de maneira consensual, sem nenhuma truculência, sem nenhum uso de força, assumimos a presidência da igreja em momentos difíceis, e foi em momentos não muito confortáveis, ou nada confortáveis, que o pastor Antônio Cariús, com a nossa querida irmã Esté, e os adolescentes, Marcos, Priscila, Elias, né? Aqui chegaram e começaram a trabalhar para Jesus com dificuldades realmente quase que extra-humanas, mas chegava Cariús sempre evitando de me levar às dificuldades, reconhecedor que era e é que nós temos já muitas dificuldades e muitos problemas a serem resolvidos face às nossas atividades ministeriais. Ele passava por aqui as suas agruras, mas de vez em quando chegava por lá, nos falando daquilo que só nós poderíamos dar um encaminhamento. E nós queremos, sem mais delongas, se eu ficar falando aqui de como as coisas se transcorreram ao longo deste período, destes 10 anos, eu quero só falar, ou só falaria, das bênçãos que Deus tem ministrado sobre o ministério do pastor Antônio Cariús e sua família aqui no Carmo. E não preciso falar muito, porque aí está à vista de todos nós o que Deus tem feito. Os frutos se fazem ver e são motivos para nós glorificarmos o nome do Senhor. E nesse primeiro momento, são várias coisas que eu vou fazer aqui, porque Antônio Cariús juntou tudo e jogou para mim, não é? E eu não sei quando eu vou começar com tanta coisa, né? Quase 50 anos de ministério, a gente tem que, como dizem os bolivianos, tem que se despabilar, quer dizer, tem que soltar, senão não consegue, não é? Mas a primeira coisa que desejo fazer, considerando os 10 anos de pastorado do pastor Antônio Cariús, é convidar a igreja a
repetir comigo um versículo que nós encontramos em Romanos, capítulo 16, onde existe uma série de saudações do apóstolo Paulo, com relação ou dirigidas, saudações dirigidas aos seus cooperadores. E o versículo 3 diz assim: saudai, eu vou parafrasear, eu vou colocar aqui, saudai a Antônio Cariús e a Esté Cariús também, a Marcos, a Priscila e Elias, meus cooperadores em Cristo. E o versículo 10 diz assim: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Eu diria, saudai a Antônio Cariús, aprovado em Cristo, durante esses 10 anos de ministério aqui. Sem falar nos outros anos que ele nos serviu como cooperador, conforme já parafraseei no primeiro versículo lido, versículo 3. Meus cooperadores em Cristo. Os irmãos querem saudar esta família, o pastor Cariús e sua família? Amém. Então vamos dizer juntos: saudai a Antônio Cariús, a Esté Cariús, Marcos Cariús, Priscila Cariús e Elias Cariús, nossos cooperadores em Cristo. E ao pastor Antônio Cariús, como aprovado em Cristo, neste ministério. Amém? Amém. Concorda assim? Amém. Poderia dizer muito mais sobre Antônio Cariús, mas o tempo não nos permite. Vou voltar hoje, amanhã tem ceia, cedo lá, noite estarei ministrando lá em Juiz de Fora, segunda-feira tem mais coisas para fazer, e a semana, domingo passado eu preguei 11 vezes, falei 11 vezes para 11 públicos diferentes. E já passei estou com 27 anos. Faz a inversão aí. Quanto é 27 anos investido? Mas Deus tem dado graça. Eu tenho certeza que os irmãos aqui no Carmo oram por mim. Quem ora por mim aqui? Quem se lembra de orar por mim aqui? Oh, que bênção! Eu sei que esses queridos lá de Petrópolis oram constantemente. E é a razão de eu estar aqui de pé, com muita alegria, servindo ao Senhor no altar da vossa fé. Amados, então uma saudação para o nosso querido pastor Antônio Cariús, nos seus 10 anos de ministério aqui no Carmo. E como disse, o tempo não nos permite historiar e podíamos trazer outras mensagens, uma mensagem bem específica para esse momento, gratulatório. Poderia falar da importância do ministério e como é maravilhoso nós podermos celebrar ao Senhor por seus feitos em nossas vidas. Trazer à memória o que Deus tem feito em muitos outros ministérios. No meu próprio ministério, tenho muitas razões para oferecer ações de graças ao Senhor. Poderíamos falar do próprio pastor Antônio Cariús, porque foi para nós um exemplo de fé, quando, então, dirigente das nossas congregações lá em Petrópolis, aqui está parte do nosso povo, que esteve sob a sua direção, lá nos Duques, e em outros setores do nosso campo petropolitano, e se ele não fosse a pessoa que ele não estaria aqui. Eu não teria sentido da parte de Deus em trazê-lo, encaminhá-lo para estar aqui no Carmo. E eu considero o que Paulo considerava na pessoa de Apeles, aprovado em Cristo, para a glória também de Cristo, não é? Para a glória também de Cristo. Glória ao Senhor. Queridos, rever os amados aqui no Carmo, os obreiros, a igreja como um todo, ver os companheiros que estão conosco, conhecer alguns, como o nosso presbítero da Brasil para Cristo, nosso querido companheiro, presbítero, e os outros companheiros aqui. É uma alegria para mim, uma satisfação muito grande
mas nós temos mais algo a fazer aqui, nesta oportunidade, e estamos comemorando 63 anos que esta igreja se iniciou aqui na cidade, no município do Carmo. E nós vamos falar das lutas, porque passou, porque nós podemos falar das vitórias, e estamos aqui celebrando 10 anos, os últimos 10 anos da vida desta igreja, do labor desta igreja, foi de vitórias crescentes. Glória ao Senhor por isto. E nós entendemos que a igreja do Senhor, por mais que passe por percalços, passe por momentos difíceis, ela nunca irá perder a sua guerra, a sua batalha, nunca deixará de conquistar a vitória. Porque a igreja, meus irmãos, meus amigos que porventura estejam aqui, ela é detentora da promessa que fora feita por Jesus Cristo, o Senhor, dono e edificador da igreja, que disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia por isso. Se você pertence à igreja do Senhor, glorifica a Ele, porque você pertence a um projeto indestrutível. Você pertence a alguma coisa que foi elaborado no céu e é feito por Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que conquistou todo o poder nos céus e na terra. Glória ao Senhor. E portanto a igreja aqui no Carmo, como a igreja do Senhor em toda a terra, tem passado por momentos difíceis, mas sempre vitoriosa. Glória ao Senhor. Estamos celebrando, portanto, 63 anos de vitórias conquistadas com a bênção do Senhor, concedidas pelo Senhor da igreja. E eu gostaria somente de dizer aos amados irmãos que a cidade do Carmo, ela é abençoada por esta igreja. E estou lembrando quando Filipe chegou em Samaria e começou a pregar o evangelho na unção do Espírito Santo, e os milagres aconteciam de maneira grandiosa, e o povo não somente ouvia, mas via o que acontecia através do ministério de Filipe. E o versículo de Atos 8, o versículo 8 diz: e havia grande alegria naquela cidade. Quando os milagres acontecem, pastor Antônio Carius, obreiros do Senhor, quando o Espírito Santo está tendo liberdade para operar livremente, quando o Espírito Santo está agindo em qualquer lugar, então a alegria aparece, porque na presença do Senhor há alegria, mesmo em meio a perseguições, mesmo quando hajam discórdias, mesmo quando se veja o dissentir de alguém, mas se o Espírito de Deus está presente, está operando, a alegria. Glória ao Senhor. Alegria porque o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Porque os milagres acontecem. A salvação de almas é uma constante. Há batismo com o Espírito Santo, há milagres, dons espirituais. Glória ao Senhor. E o município do Carmo, por 63 anos, tem sido palco de alegrias por conta da igreja do Senhor, não por conta dos lugares de festins que existem por aí, não por conta do que aí está como ambiente de diversões, de distrações, de folguedo, não, mas porque aqui, e eu creio que esta igreja e outras igrejas têm sido motivos de alegria, de bênção
para o povo do Carmo. Portanto, você que é daqui, glorifique a Deus, agradeça a Deus, porque foi a igreja do Senhor que, saindo de Jerusalém, através do ministério de Filipe, se instalou em Samaria, e lá em Samaria a alegria chegou com a presença da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja do Senhor se espalhou nos dias dos apóstolos, levando a mensagem do Evangelho. Chegou a Tessalônica. Chegando em Tessalônica, houve perseguições. E os de Tessalônica se insurgiram contra os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, e levaram-nos às autoridades. E a acusação foi esta: esta gente que incomoda, esta gente que está trazendo incômodo para o povo, para as nações, trazendo dificuldades para as cidades por onde chegam, eles também chegaram aqui. Esses que incomodam também chegaram aqui. A igreja também incomoda aqueles que não querem nada com Jesus, aqueles que não querem nada com o céu. A igreja incomoda. Mas é bom que a igreja incomode, pastor Antônio. É bom, companheiros, que a igreja incomode. Sabe por quê? Porque a presença da igreja, ela é sentida. É muito triste quando a igreja está em algum lugar e ela não é percebida. Quando a igreja é perseguida, é muito bom, porque a sua presença está sendo destacada. E quando a presença da igreja é destacada, a presença do dono dela está sendo destacada também. Porque a igreja tem dono, a igreja tem cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você, como pregador do Evangelho, acha que alguém está sendo incomodado, não se preocupe, isso já aconteceu, mas é importante que a sua presença como mensageiro de Jesus Cristo, seja notada, porque quando isso acontece, Jesus está sendo visto também na sua vida. Foi o que disse alguém aqui sobre o testemunho, pregar com o testemunho. Não vou pregar, não estou pregando, porque não tenho tempo para pregar, não é? Não tenho tempo para pregar. Mas quero só dizer que a igreja do Senhor, meus amados irmãos, tem que marcar presença onde está. Onde chega, porque ela é luz do mundo, ela é o sal da terra. E o sal salva por contato. Você e eu somos luz do mundo, sal da terra. Portanto, perceba a nossa presença, que o Carmo continue percebendo, observando que aqui há uma igreja que vive sob a égide do Espírito Santo, e que vai acontecer com ela o que está escrito no Salmo 115. No Salmo 115 tem uma palavra bonita que eu quero deixar para a igreja do Senhor, e eu quero que vocês recebam por fé esta palavra do Salmo 115. Um versículo que eu gosto muito, que constitui uma promessa linda. E vocês que são aqui do Carmo, que estão completando hoje 63 anos de vida espiritual, de ministério, de pregação do Evangelho, a igreja, como igreja, eu quero dizer para vocês o que está aqui no Salmo 115, o versículo de número 14, é o desejo do coração deste pastor, é o desejo do coração do sumo pastor, e é o desejo, creio, destes obreiros. Esta é a palavra que expressa o desejo do Senhor. Diz assim: o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Quem concorda com isso, quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Que o Senhor assim faça, que o Senhor assim realize esta obra, fazendo-vos crescer
cada vez mais para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Será que todos que estão aqui sabem dar um glória a Deus bem forte? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E tem gente que não gosta não, viu? Não gosta da aleluia não. Eu estava lendo hoje. Hoje eu terminei de ler mais uma vez a Bíblia, sabe? E comecei de novo. Tive uma tréguazinha ali, terminei de ler os últimos 9, 10 capítulos. E comecei logo com outros 3, não é? E eu estava vendo ali, não é? O céu, no céu se diz aleluia. Aleluia. E os seres diziam aleluia no céu. Olha, quem não gosta de aleluia aqui não presta para ir para o céu não. Não vai, porque no céu tem aleluia. Lá se glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Então começa a dar aleluia aqui. Louvado seja o Senhor. Porque lá no céu tem aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a terceira parte. Aleluia. Glória a Deus. Querida igreja, abençoada igreja do Senhor. E nós aqui fazemos um coro no Senhor, os amados irmãos das co-irmãs locais da região, os que vieram de Petrópolis. E todos somos a mesma família em Cristo. É tão lindo isso. Eu sou um dos encantados pela igreja do Senhor. Me encanta, pastor. A gente não se conhece, né? Mas quando chega, não se conhecia, mas a gente chega, olha, parece que se conhece tanto tempo, né? Uma amizade, olha, que coisa linda, né? Aleluia. É uma união de sangue. Todos aqui somos irmãos de sangue. Que sangue? O sangue de Jesus. Quem está sentindo o efeito do sangue de Jesus aí? Eu estou, então. Somos irmãos de sangue. Aleluia. E a gente se sente logo irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, meus queridos, foi também programado para este momento da nossa vinda aqui, é o início das comemorações, pastor, hoje, início dessas comemorações festivas, a consagração de obreiros para o santo ministério, também para o diaconato e presbitério da igreja. E nós vamos, para ganharmos tempo, sei que alguns vão regressar ainda, como os nossos de Petrópolis, ninguém vai faltar a Santa Ceia amanhã. Não, José, ninguém vai faltar. Eu vou perguntar, quem estava no Carmo ontem? Hein, Pedro, doutor Pedro? Mas nós vamos agora, queridos, fazer uma só cerimônia, naturalmente fazendo a distinção das pessoas e dos cargos que serão exercidos por servos de Deus aqui neste ministério local. Nós temos irmãos que vão ser consagrados ao diaconato. E temos um irmão que vai ser consagrado, um diácono que vai ser consagrado a presbítero. Como também teremos um presbítero que será ordenado ministro do Evangelho. Glória a Jesus. Todos estes servos de Deus foram regularmente provados e aprovados para o exercício das funções que a igreja no Senhor lhes está atribuindo, ou lhes atribuirá a partir de hoje. E nós vamos chamar aqui os nossos irmãos que serão consagrados ao diaconato da igreja, e peço que as suas respectivas esposas venham com eles, fiquem ao seu lado,
E como são 3, podem subir aqui, eu acho que cabe aqui. Pastor Antônio Cariús, pastor da igreja local, por favor, chame-nos através da relação que aqui está. Josué Ferreira Barbosa e sua esposa o acompanha, irmã Sara Antônio Inácio. Este servo do Senhor está servindo na congregação em Leopoldina. Paulo Sérgio Martins Matia se faça acompanhar de sua esposa, a irmã Arindelba Souza Araújo Matias. Serve aqui na sede. Gilcimar de Jesus Oliveira, congregação do Valparaíso, se faça acompanhar de sua esposa, irmã Valesca Figueira Nascimento Oliveira. Irmão Antônio Freire da Silva, congregação em Porto Velho do Cunha, se faça acompanhar de sua esposa, irmã Maria das Graças Caetano da Silva. Será consagrado ao presbitério. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Dê espaço para o nosso ancião passar aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero ler a palavra de Deus, meus amados irmãos, que encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 3. Temos outros textos, mas se vocês quiserem se colocar de pés, em reverência à palavra de Deus, será isto muito bom, graças a Deus. A partir do primeiro versículo, capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, disse um certo pastor, nem pouco, nem muito, nem pouco. Não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Podem sentar por 5 minutinhos mais ou 10, enquanto fazemos uma breve explanação deste momento. Não vou aqui proferir um longo sermão, até porque não há necessidade. Eles são doutrinados, ensinados. Leia a Bíblia. Se não fosse assim, pastor Antônio Cariús não os apresentaria para exercer o diaconato e também não encaminharia o nosso
diácono Antônio para ser consagrado a presbítero. Eles conhecem a palavra de Deus. Nós lemos para que todos que aqui estão se deem conta como procedemos, qual é o modo de fazermos, à luz da Bíblia, quando consagramos obreiros para o exercício diaconal ou para o presbiterato da igreja. Em primeiro lugar, quero dizer que a constituição do diaconato está registrada em o livro de Atos, no capítulo 6, quando os apóstolos estavam preocupados com o atendimento cotidiano às viúvas gregas, e os apóstolos que tinham o ministério da palavra tinham que deixá-lo para atender as coisas acessórias da igreja, como atendimento assistencial, etc. E foi quando, de maneira consensual e sob a orientação do Espírito Santo, constituíram 7 homens, varões, cheios de fé do Espírito Santo, honestos, e foram constituídos diáconos da igreja, e os apóstolos chamaram o diaconato de importante negócio. Não é uma coisa qualquer, senhores, meus irmãos, minhas irmãs, esposa dos candidatos, não é um negócio qualquer, é um importante negócio. É servir a noiva do Cordeiro, não é um grande privilégio? Aleluia! Coadjuvar o trabalho pastoral, estar ao lado do pastor da igreja e prestar todo o serviço que lhe seja solicitado dentro da sua competência e dentro das suas atribuições que eles exercem na igreja, a manutenção da ordem, enfim, tudo que ao diácono corresponde fazer. E eles estão certamente ensinados. E os predicados aqui estão contidos, os pré-requisitos já estão aqui também, e eles sabem como devem se comportar. E aqui estão os nossos irmãos e suas respectivas esposas, os ladeiam, para darem testemunho de que estão de acordo com o ministério que seus respectivos esposos irão exercer. E elas estarão participando efetivamente do ministério dos seus respectivos maridos, sem, contudo, receber o título de diaconisa. Nosso ministério não consagra a diaconisa, porque não encontramos, assim, escrituristicamente, embasamento para isto. Quando nós vemos as mulheres também, há interpretações dúbias quanto a essas mulheres, também a mesma sorte as mulheres sejam. E aqui tem uma única informação sobre as mulheres, e alguém diz que se trata das mulheres, dos diáconos, que devem ter a interpretação, a exegese que alguém fez, foi que as mulheres dos diáconos também, porque eles são casados, as mulheres também quem tem que participar, e é por isso que as temos aqui, minhas irmãs, a irmã Maria da Graça, a irmã, guardei, Aridelba, é um nome que eu não conhecia antes, viu? E a nossa irmã Valessa, e ali a Maria da Graça, aqui, essa aqui é a Sara. Você é Abraão, não, rapaz? Não, aqui é o Josué. Pois bem, então, queridos, essas irmãs estão aqui para darem testemunho de como já foram entrevistadas, que estarão coadjuvando, corroborando, apoiando o ministério dos seus respectivos esposos. E não digo que elas não possam fazer, na ausência, um trabalho de assistência, havendo necessidade. Eu não tenho eu não sou machista, antifeminista, não, eu gosto do trabalho das irmãs, eu não dou carteirinha para elas, sabe por quê? Porque não encontro assim apoio bíblico. Se alguém tem apoio bíblico, então vá fazendo, e eu não vou fazer enquanto eu não tivesse apoio. Mas se eu tivesse apoio, eu tinha umas 200 pastoras na minha igreja, porque trabalho de mulher, olha, desculpa os pastores, viu? A gente tem que tirar o chapéu para certas mulheres, porque elas são... Mas me falta
me falta base, sabe? Agora que eu reconheço o trabalho, eu reconheço. Reconheço mesmo. Porque são usadas nas mãos do Senhor, não é? Glória ao Senhor. E é por isso que nós queremos que elas participem, não é? E sejam essas mulheres recomendadas aqui. Mulheres, sejam honestas, não maldizentes. Ah, meu marido só vive ausente de casa e tal, me deixa aqui sozinha e tal. Não maldizente, viu? E sóbrias, cabeça no lugar e fiéis. Em quê? Em tudo, Massara. Não é? Em tudo, não é? E o Senhor Jesus vai ficar muito satisfeito e aqui o José muito mais, não é? Porque com quem convive. Queridos, aqui está então essas breves palavras com relação ao diaconato, não é? E eu pergunto à igreja do Senhor aqui no Carmo, é com alegria que aceita esses homens de Deus, esses 3 homens, 3, não é? 4 homens de Deus, 1, 2, 3, 4, para servirem como diáconos desta igreja, se é verdade, são 3 sim, 3 diáconos, para servirem como diáconos nesta igreja do Senhor, se é verdade, diga amém. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Os companheiros que estão aqui para servir a igreja como diáconos, é com alegria, com humildade, que aceita esta função, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e das testemunhas aqui presentes, ministros, obreiros da Seara do Mestre, e a igreja do Senhor aqui representada nessa importante congregação. Os irmãos com essas características de humildade, dedicação e desprendimento para servir ao Senhor, que aceita o diaconato da igreja. Sim? Amém? Amém. Com humildade, promete servir ao Senhor, se dedicar inteiramente ao trabalho que está sendo atribuído aos amados irmãos. Outra vez, amém? Amém. Não vamos fazer 2 orações. Vamos fazer uma só. E agora temos aqui o nosso querido Antônio Freitas. O Antônio Freitas, Freire da Silva, e a irmã Maria da Graça, sua esposa, um ancião, mas não parece, não é? Está com jeito de jovem aí, não é? Mas tem servido ao Senhor como diácono, não é isso? Estivemos conversando lá, seu desejo de servir ao Senhor cada vez mais, enquanto aqui o Senhor o mantiver conosco, não é? Enquanto a igreja estiver aqui na terra, né, irmão Antônio? Glória ao Senhor. E aqui está o que a Bíblia manda, não é? Para que o presbítero faça, seja e faça. Você já leu? Lemos aqui. O pastor, o nosso companheiro ali, Ribeiro, falou sobre, foi o senhor que falou sobre Tito, não é? Ou foi o outro pastor? Que Paulo mandou, por esta causa te deixei em Creta, para que colocasses em ordem o que resta, não é? Constituísse presbíteros de cidade em cidade, para pôr em ordem aquilo que falta. Então, o presbítero tem funções específicas, e deve estar, como foi lido aqui, dedicado ao ensino da palavra, e ter todas essas qualificações espirituais, de modo que o irmão Antônio certamente já foi provado e aprovado, e com certeza reúne essas condições para exercer o ministério de presbítero. Eu pergunto à igreja do Senhor se concorda, aceita este servo de Deus como candidato ao presbitério da igreja, e se está alegre e reconhece que é uma dádiva de Deus para a igreja. Diga amém. Amém. Irmão Antônio, o senhor promete servir ao Senhor como presbítero, e servido bem como diácono, e com humildade continuar servindo ao Senhor. Amém? Dedicando-se à palavra de Deus dentro da sua capacidade, das suas possibilidades. E o Senhor sabe, não é? E quero deixar para o meu amado, do meu coração, o que está na Bíblia. O que vier às tuas mãos para fazeres, faze-o conforme as tuas forças. Amém? Vou agora pedir que a igreja se coloque de pés.
os candidatos se ajoelham, as irmãs ficam ao lado do esposo, por favor. Os candidatos se ajoelhem, por favor, de frente para a igreja. Ajuda o Antônio. As esposas ficam ao lado do esposo, ok? E nós vamos fazer a oração pelos nossos amados que estão sendo conduzidos ao diaconato e ao presbiterato da igreja, conforme a orientação do Espírito Santo. Glória ao Senhor. Eu vou pedir que o próprio pastor da igreja, pastor local, faça a oração. Vem cá, Antônio. Ore pelos seus companheiros, pedindo que o Senhor confirme este ato que está sendo celebrado diante dele e da igreja que por ele será servida. Oremos, querido. Senhor amado, estamos aqui reunidos diante de Ti, Senhor, e acabando, Senhor, de ouvir esta explanação da Tua palavra concernente a estes servos de Deus, que a partir deste momento, Senhor, recebendo a imposição de mão pelos obreiros que aqui estão presentes, que estarão servindo a Ti e a noiva, Senhor, enquanto vida tiver, enquanto a igreja estiver aqui, Senhor, nós oramos para que eles sejam, conforme está na Tua palavra, homens cheios de fé e do Espírito Santo, como foi ali no livro de Atos, na igreja, quando a instituição dos diáconos, que os apóstolos escolheram e pareceu bem ao Espírito Santo separar aqueles varões, a qual a Bíblia diz que eles eram cheios de fé e também do Espírito Santo. Que eles possam, Senhor, também serem estes mesmos homens, a qual a Tua igreja de Carmo hoje recebe, Senhor, para servirem a noiva do Cordeiro. Oh, que eles a cada dia, Senhor, possam desempenhar o seu ministério diaconal, servindo a noiva do Cordeiro, dando testemunho, Senhor, daquilo que a Tua palavra requer de cada um. Ladeado pelas suas esposas que estarão, Senhor, compartilhando, coadjuvando o seu ministério. Também pelo Teu filho, Senhor, presbítero Antônio, que recebe também, Senhor, esta função, meu Deus, para servir a noiva do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a sua idade já avançada, mas a Bíblia fala nos anciões da igreja, e nós louvamos a Ti, Senhor, pela vida do Teu filho, meu Deus, pelo seu exemplo de vida, pelo seu testemunho, e ainda, Senhor, na sua alma, no seu coração, almeja servir a Ti, enquanto, Senhor, ele encontra vida e força. Por isso oramos por eles, Senhor, enquanto estão recebendo a imposição de mãos. Senhor, desça sobre eles a Tua graça, desce sobre eles o Teu Espírito, Senhor, e que a cada dia eles sejam restaurados, renovados, e possam, Senhor, desempenhar o trabalho ministerial para a honra e para a glória do nome de Jesus, o Teu. Queridos, assim diz o apóstolo Paulo. Primeiro disse Marcos, ele escrevendo o seu evangelho no capítulo 3, diz assim, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Chamou aqueles que ele quis. O Senhor foi ele. E quem quer também não é vontade deles não, viu? Não é vontade de Sebastião e dos outros não. Porque muita gente quer, mas às vezes não, o Senhor não quer. Tem muita gente querendo, né? Mas o Senhor não quer. Se você quer, está desejando grande coisa, mas espera no Senhor. Porque só vai acontecer e só deve acontecer, e só acontece bem se o Senhor quiser. Porque tem muita gente aí que quer e se mete, faz um jeito e dá aquele jeitinho, dá uma volta, faz um bypass por lá e tal, e não dá certo. É um entrave na obra de Deus. Mas quando Deus chama, quando o Senhor quer e chama, aí vem para Ele e as coisas acontecem de maneira gloriosa, não é? E Ele chama para quê? Ele chama para servir a Ele. E o apóstolo Paulo, então, confirma estas
esta verdade, dizendo que é o Senhor mesmo, não é outro, não é a convenção, não é o grupo de apóstolos, mas é o Senhor mesmo que dá, não é? Capítulo 4 diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os qualificativos, os pré-requisitos são os mesmos para os presbíteros, para os mesmos obreiros que o Antônio e os demais que já exercem o ministério do ensino da palavra. E certamente o irmão Sebastião, o presbítero Sebastião, está bastante inteirado disto, é um ministrador da palavra, e tenho certeza de que ele estará exercendo o seu ministério de maneira fidedigna, de maneira fiel, não só ao ministério, não só àqueles que estão sob ele em termos de liderança, mas principalmente ao seu Senhor Jesus Cristo, que o chama para servir a ele como ministro da palavra. A nossa irmã Maria Esmeralda, ela está aqui também na mesma condição que as outras, para testemunhar de que apoia o que está acontecendo na vida do seu esposo. E será aquela mulher que tem sido até agora como uma coadjutora do seu esposo no exercício ministerial. Portanto, queridos, é um privilégio para nós estarmos ministrando essa cerimônia, porque isso testifica do crescimento da igreja. 63 anos de vida aqui, de existência, de labor, e hoje é coroado com a consagração de diáconos, presbítero e ministro da palavra de Deus. Isto é um testemunho eloquente de que Deus tem feito crescer, e o Senhor vos aumentará muito mais ainda, tanto a vós como aos vossos filhos. Glória a Deus. Vamos então, meus amados, tomar do nosso querido presbítero Sebastião o compromisso diante do Senhor, como ministro do Senhor, que passará a ser, a partir desse momento, com fidelidade, com convicção da sua chamada divina para o exercício ministerial. O Sebastião, que aceita esta função e se entrega ao Senhor na presença da sua igreja, diante do Senhor Jesus Cristo, para servir como ministro da palavra, com toda humildade, com toda dedicação, e aceita esta função com responsabilidade no Senhor. Amém. A igreja do Senhor recebe como dádiva do Senhor, porque Ele é quem dá, Ele mesmo deu. A igreja recebe como dádiva de Deus ao nosso irmão Sebastião, presbítero Sebastião Silveira da Silva, como ministro do Evangelho, ministro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Se a igreja o recebe com alegria, diga amém. Amém. Dobre seus joelhos aqui, meu querido Senhor. A irmã fica em pé mesmo, Esmeralda. E agora nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir que a bênção do Senhor repouse sobre este servo seu, que ele exerça o seu ministério, o ministério que recebeu do Senhor, com graça, com unção, com toda dedicação. Glória a Deus. Eu vou convidar o nosso pastor Edson, vem aqui fazer esta oração. Graças a Deus, oremos. Amado Pai, te damos graça. Louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos, aleluia, de sermos chamados para uma grande obra. Ah, meu Senhor, Tu és o Deus que escolhe, Tu és o Deus que capacita. Sabemos, meu Deus, que a obra é árdua, mas o Senhor é que nos chamou.
para a realização de uma obra abençoada e abençoadora. Senhor, está aqui o teu servo neste momento, meu Pai. Teu filho tem trabalhado até aqui, teu servo tem pregado, ensinado, exortado, teu servo tem sido um instrumento usado por ti nesta cidade, ao lado do teu servo pastor Antônio, e ó Deus, e diante também desta igreja, sendo um canal de bênção, sendo um instrumento usado por ti. Meu Deus, nesta hora nós te suplicamos que a unção do teu Espírito, ó Pai, venha sobre teu servo, dando a ele graça, poder, autoridade, ó Deus, dando ao teu filho capacidade do alto para exercer o santo ministério. Meu Deus, ajuda o teu filho. Dá ao teu servo, ó Pai, revelações, ó Pai dos altos céus. Que teu Espírito, ó Deus, ilumine, ó Deus, aleluia, a vida do teu filho, para que ele continue sendo instrumento em tuas mãos. Nós, ó Pai, oramos, o apresentamos a ti, para que o Senhor continue com ele, com a sua esposa, com a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Sebastião, aqui está a credencial do ministério. O senhor estará sendo credenciado pela nossa convenção fraternal e pela Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Parabéns, exerça o seu ministério com graça, com dedicação, com humildade. Amém? Uma Maria Esmeralda, parabéns também para a senhora, Deus abençoe. Se você ocorre aqui ao lado de sua esposa. Glória a Deus. Meus amados, encerrando a minha parte, creio que o pastor Antônio tem as suas considerações finais para o encerramento do culto. Em nome do ministério, da igreja como um todo, quero agradecer a presença de todos os obreiros que vieram estar conosco aqui neste culto de ações de graças. E certamente o pastor Antônio vai estender, vai reiterar o convite a todos a estar aqui para as próximas reuniões comemorativas dos 63 anos de existência desta igreja e do seu pastoreio aqui no Carmo. Deus os abençoe em Cristo Jesus.